Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você confere conosco, meu caro ouvinte, o estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, suas palavras, suas diretrizes, seus ensinamentos e exemplos vivos para as nossas vidas. Ferramentas que, na verdade, representam recursos de libertação de todo o mal. Você que acompanha conosco já sabe, estamos estudando a obra Em Torno do Mestre. O autor é o próprio Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius, e o livro é da editora da Federação Espírita Brasileira. Todos os capítulos desta obra, meu caro ouvinte, nós fazemos sempre a comparação, a pesquisa dos conteúdos apresentados no Pentateuco Kardeciano. Hoje vamos estudar o capítulo denominado As Pedras Verdes. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: assim predica o Cristo de Deus no Sermão da Montanha. Você sabe, meu caro ouvinte, que no Sermão da Montanha, Jesus nos ofereceu o poema das bem-aventuranças e também os seguintes dizeres: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que sublime advertência e que sabedoria profunda em palavras tão simples e singelas. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho é de uma grande profundidade, mesmo apresentando palavras assim, simples. Se os homens meditassem um pouco sobre o alcance de semelhante conselho, quantas decepções e quantas amarguras seriam evitadas. Então o Evangelho é assim, meu caro ouvinte, permanece sendo essa fonte inesgotável de consolo, de libertação dos males, que consegue fazer com que evitemos grandes amarguras e decepções. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, sob o título O Cristo Consolador, o item 6, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém,
não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Assinou o Espírito de Verdade, meu caro ouvinte, no ano de 1861, na cidade de Paris. O Espírito de Verdade, meu caro ouvinte, é o próprio Mestre Jesus, e este apóstolo a quem ele se refere é Allan Kardec. E Pedro de Camargo continua: realmente, em que se fundam as nossas vaidades, a nossa presunção e o nosso orgulho? De outra sorte, por que tanta ambição e tanta cupidez? Acumulamos bens temporais que aqui deixamos, assim como ficam aqui também as posições, o poderio, a notoriedade e as gloríolas efêmeras, porque tanto nos debatemos. Então, meu caro ouvinte, todas essas condições de aparência, de exterior, de forma, de títulos, de condições passageiras, na verdade, nós não levamos conosco para o patrimônio do Espírito. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, da vida espírita, fragmento explicativo de Allan Kardec. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitas vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços
que ainda o prendem à matéria, que quanto mais estiver livre da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas mãos próprias libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Que nos resta no desfecho da existência, de todas as nossas porfias e lutas, de toda a tribulação e consumições a que nos entregamos? Tudo aquilo que constitui objeto das nossas mais caras aspirações e dos nossos mais acurados esforços será roído pelo tempo, será fatalmente roubado pela morte ou desencarnação, meu caro ouvinte, que nos despojará de todas as temporalidades. Então, realmente, meu caro ouvinte, quantos males estão em nossas mãos evitar quando buscamos uma vida de contentamento, de aceitação, de gratidão, de esforço pelo trabalho do bem, não nos permitindo aos excessos, domando as paixões, não alimentando o ódio, não nos permitindo a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho, nem deixarmos-nos dominar pelo egoísmo, praticando o bem e desenvolvendo os bons sentimentos. E assim já estaremos libertos, como diz Kardec, mesmo estando envolvido pelo jugo da matéria e ainda vinculado a esse invólucro passageiro. Vamos continuar abordando as pedras verdes já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando os ensinamentos de Jesus quando nos convida a termos tesouros nos céus, ou seja, que possamos realizar esforços suficientes para desenvolver os poderes latentes que trazemos em espírito, em forma de semente, que aguardam o esforço, o trabalho do bem, o despertar de consciência, para a aquisição dos tesouros do espírito, que são as virtudes. Virtudes que todos nós podemos desenvolver e adquiri-las pelo mérito, pelo próprio esforço, pelo interesse pelo bem e libertação de todo o mal. E Pedro de Camargo continua dizendo que Deus escreve direito por linhas tortas. Mas essa é a nossa visão estreita, não é, meu caro ouvinte? De achar que as linhas são tortas, porque na verdade todas as linhas de Deus estão corretas. O homem, correndo após quimeras e miragens,
Quimeras são ilusões, e miragens também, desde que se julga ver, mas na verdade numa ótica distorcida. Vai adquirindo, sem dar por isso, através de longa série de experiências, algum saber e alguma virtude. Então é necessária a condição da reencarnação. Quantas existências nós já tivemos, não é, meu caro ouvinte? Quantas personalidades já nos revestimos? Quanta experiência já trazemos no campo sensorial do espírito, trazendo a intuição já do que é correto, do que não é correto. Estes bens que não foram visados são, entretanto, os únicos reais, que ficarão constituindo o patrimônio inalienável do espírito. Esse é o nosso verdadeiro patrimônio, meu caro ouvinte, aquilo que podemos doar de nós mesmos. É assim que a solicitude paternal de Deus repara e corrige a insensatez dos filhos pródigos, até que eles abram os olhos para a realidade da vida. Os filhos pródigos, meu caro ouvinte, aquela parábola de Jesus. Vamos retirar este véu? Retirando o véu. O filho egoísta, o capítulo 157, um fragmento do livro Pão Nosso, do autor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A parábola não apresenta somente o filho pródigo. Mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, ou seja, o egoísta, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, meu caro ouvinte, na parábola Jesus mostra dois personagens, dois filhos. Um é o pródigo que quer tomar a herança do pai e esbanja toda essa herança, mas se arrepende, desenvolve o remorso, então já está predisposto à reparação. Enquanto que o egoísta, que permanece ao lado do pai, apesar de estar ao lado dele fisicamente, na verdade seu coração está muito distante. Então, na verdade, ele está numa situação ainda por reconsiderar-se e restabelecer a sua transformação moral. Os homens são vítimas daquela ilusão que empolgou Fernão Dias Paz Leme. Aqui se encontra o motivo do título deste capítulo, As Tais Pedras Verdes, porque o personagem Fernão Dias Paz Leme é um célebre garimpeiro que dedicou-se de corpo e alma à pesca das cobiçadas pedras verdes, vendo na posse das esmeraldas e turmalinas o alvo supremo, a alta finalidade do destino. Ele é descendente dos primeiros povoadores da capitania de São Vicente e que participou do desbravamento dos sertões, que hoje constitui os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Integrou a famosa bandeira de Raposo Tavares em 1638. A bandeira das Esmeraldas partiu de São Paulo em 1674, quando Fernão Dias já estava com 66 anos. Então Pedro de Camargo afirma, meu caro ouvinte, que o audaz sertanejo tudo sacrificou por elas, as esmeraldas, as tais pedras verdes,
as turmalinas e fez desse alvo a condição suprema da finalidade do seu destino. Ele estabeleceu todo o seu tempo, inteligência, vontade indômita, até se afastou da família, da saúde e da própria vida para a aquisição dessas pedras verdes. Finalmente verificou-se que as tais pedras eram bastardas. No caso aqui, meu caro ouvinte, o termo bastardo vai significar impuro, de uma espécie falsa, ou seja, o que Fernão Dias não encontrou, nenhuma esmeralda, nenhuma pedra verde, porque na verdade não eram verdadeiras. Mas a luta heróica de Fernão Dias não foi perdida. Desbravou sertões, fundou por toda parte povoações, contribuindo de tal sorte para a grandeza de São Paulo como pioneiro dos bandeirantes, cujos feitos ficaram assinalados na história do povo paulista. Então, meu caro ouvinte, apesar dele ter tido essa visão, essa ilusão, deixando de lado todos os seus interesses por ganância por tais esmeraldas e turmalinas e tais pedras verdes, contribuiu para a condição de pioneiro na condição da grandeza dessas localidades mencionadas. Assim também somos nós. Nós buscamos quantas vezes ilusões, quimeras, fantasias, colocamos todas as nossas energias, fundamentamos nossos interesses, acabando por ter lições em função dos erros. Dos erros também tiramos proveito, não é, meu caro ouvinte? O inovidável caçador de esmeraldas é uma realidade e também um símbolo. Como ele, procede a grande maioria dos homens. Fazem das pedras verdes o seu tesouro, concentrando em sua posse os mais altos anelos dos seus corações. Porfias acirradas, noites de vigília, inquietações e sobressaltos, embates, contendas, lutas incruentas e também cruentas, renúncias, imolações e sacrifícios, para finalmente verificarem um dia que as suas pedras verdes também são falsas. E você, meu caro ouvinte, onde você colocou o seu tesouro? Porque aí também estará o seu coração. Pois chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, a pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Então, certamente, meu caro ouvinte, essa pérola de grande valor, essa pérola valiosíssima que Jesus menciona, ela não é física, ela não é material, não é algo para se estabelecer interesse, lutas, contendas, embates para adquiri-la. Na verdade, é o sentimento desenvolvido, é o amor desdobrado no trabalho do bem e a comunhão com a substância do amor divino que alimenta a alma. Esse estado de alegria cristã que desenvolvemos quando assumimos um compromisso de trabalho do bem e pensamos mais
no nosso semelhante, nos vemos mais na coletividade, deixamos as condições egoístas pelo desenvolvimento do altruísmo, exercendo a caridade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que possamos encontrar essa pérola valiosíssima que é o amor de Jesus em nossas vidas hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.